Ok? Glórias ao Cristo eterno, ao Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A Ele todo louvor, toda glória, todo poder, o domínio pelos séculos dos séculos sem fim. Amém? Sou o irmão Van, aqui direto de Lucena, Paraíba, Nordeste brasileiro. E assim, se for da vontade do Deus eterno, estaremos juntos. Eu transmitindo aqui a mensagem da Escritura e você aí examinando o estudo e comparando com a sua Bíblia, com a sua tradução, na sua tradução, se isto aqui procede do que eu vou falar, procede, deixa eu conferir aqui, beleza, procede se vem mesmo das Escrituras, se bate com as Escrituras. O nosso estudo, dando continuidade, é Cristo eterno para sempre no aionios, que é uma palavra grega para dizer sem fim, perpétuo, ininterrupto, incriável, né? Cristo, o Deus eterno para sempre. Então, nós já vimos nos vídeos passados, que você assista, que você vai entender, vai compreender, você vai ter base bíblica para poder defender que o Cristo, o Filho de Deus, é incriável, né? Ele vive e reina para todo sempre. Amém? Glória a Deus. A você que está chegando agora, que é novo no canal, bem-vindo, bem-vinda. Deus continue te abençoando, abrindo o teu entendimento. Aceita os comentários, né? Sou pacífico nos comentários dentro do contexto, dentro do estudo. Fora isso, meu irmão, aí a gente vai... aí não vai dar, não tem acordo, não tem como a gente entrar em acordo se eu estou ensinando aqui Cristo é eterno para sempre e você vem falar que a alma morre. Aí não dá, né? Então o assunto é este aqui, Cristo, o Filho de Deus, o Deus Criador, o Deus eterno para sempre. Vamos lá? Então, falei no vídeo passado, falei sobre... isso aqui, ó, o assunto foi esse aqui, ó. Falei que antes, né, eu perguntei a você, claro que você já sabe, que o Cristo eterno, o Filho de Deus para sempre, criou todas as coisas e ele, o Cristo eterno, é Deus. Falei para você, Gênesis capítulo 1, tá aqui, ó, no princípio, né, criou Deus os céus e a terra. Então, esse Deus que criou os céus e a terra, Deus Pai e Deus Filho. Irmão, então me prove, né? Tem uns passinhos. Então, me prove que Deus aqui é Pai e Filho criando todas as coisas. Beleza. Se você vir para cá em Gênesis capítulo 1, no próprio versículo 26, aí já dá um melhor entendimento. Olha só, depois Deus disse, façamos, olha o verbo no plural, façamos o ser humano a nossa imagem, façamos nossa imagem e semelhança, que ele domine, tal. Então, façamos e nossa, está no plural. E quando Deus disse, façamos, não se referiu a anjos e nem a outro homem e nem a outro ser, porventura, não foi aos animais e nem foi às árvores. Ele disse façamos se referindo ao seu filho, que também criou todas as coisas. Outra aqui também, Gênesis capítulo 3, no capítulo de número 3 de Gênesis, versículo de número 22, olha só, outra palavra no plural aqui, ó, Pai e Filho criaram todas as coisas. Então disse o Senhor Deus, agora que o homem se tornou como um de nós, ao plural, nós quem? Pai e Filho,
Por que, irmão Vão, o Senhor disse que o pai e que o filho estava com o pai na criação? Você vai lá para Provérbio, capítulo de número 8, versículo de número 30. Olha só, Provérbio, capítulo de número 8, versículo de número 30. Isso está no vídeo passado, só para refrescar a memória de alguns irmãos da graça. Estes são os ditados de Agur. Provérbio, capítulo 30, capítulo de número 8, versículo 30. Mas você lê o versículo de número 22 ao versículo 31, que você vai ver o filho na criação junto com o pai. Aqui, ó, versículo de número 30. Eu estava junto com o Senhor. Eu aqui é Cristo, é o relato, né? Eu, Cristo, o Filho, estava junto com o Senhor Yahvé e fui o seu arquiteto. Nós, ao plural, nós éramos uma constante alegria, um para com o outro, nós éramos, eu estava junto do meu Pai, criando todas as coisas. Aí quando você vai para a revelação, quando ela é progressiva, você vai lá para João capítulo 1. Olha só, João, eu e o Pai, perceba. Aí você vem para João não tem mistério, meu irmão. Se você não aceitar, você vai entrar numa heresia. Em dizer que o Cristo eterno ou você não vai dizer que o Filho nunca existiu, ou você vai dizer na unicidade que existe uma só pessoa, ou você vai acreditar na outra heresia que Cristo sumiu no ano 70, deixou de existir. Isso tudo são doutrinas criadas pelo homem, né, no achismo, forçando os textos para dar, né, a entender que seja assim. Nada disso funciona. É melhor você ir pelas Escrituras. João, capítulo de número 1 Coríntios, olha só. Sim. Aí você viu que ele diz, façamos, que seja o homem é como um de nós, né? E outras palavras que você viu lá em Provérbio, capítulo 8, versículo 30, eu e ele, né? Nós estávamos juntos. Quando você vem para João, capítulo 1, versículo 1, olha só, aí a revelação, está bem clara, bem nítida nas Escrituras. No princípio era aquele que é a palavra, era, no princípio, lá em Gênesis, nós façamos, criamos, né? E ele estava com Deus, e era Deus. Ele não era o Pai, ele era Deus pela essência, né, do próprio Pai. O Pai era Deus, pela essência, Criador. O Filho também é imortal, invisível. Assim também era seu Filho, né, Cristo Jesus. Aí você vem para o versículo de número... Olha como ele criou todas as coisas. 2. Ele estava com Deus. Ele quem? O Filho, Cristo, estava com Deus no princípio, criando todas as coisas. E o versículo 3, por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem o Filho. Entendeu? Então, é fácil você entender. Difícil é aceitar esta doutrina estranha de que o Filho não existe ou deixou de existir em 70. Aí beira uma grande heresia. Aí você vem agora aqui para Hebreus capítulo 1, né? Só para você ter uma ideia, Hebreus capítulo 1, que ele é criador, versículo 2 e 3, versículo 10, Colossenses capítulo 1, né? Diz que Cristo criou também os anjos. Você não sabia que Cristo criou os anjos? Olha só, Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 16. Olha só, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as coisas que não podemos, as coisas invisíveis, o mundo espiritual, com seus tronos, reis, tudo isso aqui são classes de anjos, classes angelicais, seres espirituais, que o Filho de Deus criou para ele, seus tronos, reinos,
seus governantes, suas autoridades, todas as coisas, atenção aqui agora, todas as coisas foram criadas por ele. Ele quem? Cristo, o Filho, e para ele. Beleza? Você vê que ele criou os anjos, Cristo criou. Sem Cristo, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Agora, para a gente ganhar um tempinho aqui. Todas as coisas foram criadas por ele, né? Cristo, o Filho, e para ele. Está aqui, ó. Por ele e para ele. Todas as coisas aqui, ó. Todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por ele e para ele. No Filho, em Cristo, se mantém todas as coisas em seu devido lugar. Como é que uma pessoa, né, criadora poderia deixar de existir? É meio estranho essa doutrina, esta conversa. Para mim soou muito estranha, né, beirando uma doutrina de homens, né, o achismo, né, para não dizer heresia. No Filho, em Cristo, se mantém todas as coisas em seu devido lugar. Colossenses 1, versículo de número 17. Olha só, agora o 17. Ele existia antes que tudo o mais começasse, e o seu poder que sustém todas as coisas. Olha, o poder do Filho. Aqui está falando do Filho. Vai lá para o início que Paulo está se referindo ao Filho de Deus, a Cristo Jesus. E diz que ele existia antes de tudo, o mais que viesse a existir. E é o seu poder, o poder de Cristo, que sustém todas as coisas. Essa palavra aqui, ó, sustém, né, que sustenta todas as coisas. Então, o Filho é que mantém todas as coisas em seu devido lugar. Nele, tudo subsiste. Em Cristo, tudo subsiste. Subsiste, aqui, esta palavra aqui, ó, sustém ou subsiste, vem de uma palavra grega, de um verbo, sinistal ou sinisteme, que é um verbo grego, que está lá em Hebreus também, Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 3. Vamos ver o que diz Hebreus 1:3? O Filho resplandece a glória de Deus, do Pai, e tudo quanto ele é e faz, né? E tudo quanto o Pai é e o Pai faz, ele põe em ordem o universo. Olha só, o Cristo pôs em ordem, o Filho, o universo, com a poderosa força da sua autoridade. Ele, o Filho, nos purificou de todos os nossos pecados e depois se assentou no lugar de mais elevada honra, ao lado direito da majestade nas alturas. Então, ele põe em ordem, ou ele mantém em ordem, né? Todas as coisas criadas subsistem e é mantida em ordem pelo poder, né, da sua palavra. É forte ou não é? Um ser desse, né, que criou todas as coisas, deixou de existir no ano 70, aí é um negócio para você desconfiar de onde veio esta doutrina. Outra. Então, você que é do canal, né, da Escritura Plena, do meu querido e amado irmão Messias Souza, né? Aí eu pergunto a você, Messias Souza, e você que é do canal do Messias Souza, pode um ser criador deixou de existir nos anos 70? Pode um ser que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, que estava com o Pai no princípio, que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, pode esse ser ter deixado de existir no ano 70? Eu gostaria que o reverendo aí, o abençoado, né, Messias Souza, se ele chegar ao seu conhecimento, abençoado, me responda, por favor, né? Agora, na minha Bíblia, a Escritura diz que Cristo, o Filho do Deus eterno, é Deus, assim como o Pai é.
Você sabia disso, Messias Souza? Cristo, o Filho de Deus, aqui ó, Cristo, o Filho de Deus, é Deus, assim como o Pai é. No princípio era aquele que é a palavra, Cristo, o Verbo, o Filho, e ele estava com Deus, e era Deus, assim como Deus é. Você sabia disso? Vamos ver aqui. Aqui agora, Cristo, sim, aqui. Cristo, o Filho, eterno é Deus, assim como o Pai é. Cristo, o Filho, ele é Deus, assim como o Pai é, e eterno para sempre. Aí, vamos ver aqui. A Bíblia, as Escrituras, contêm abundantes provas da divindade de Cristo. E eu pergunto, pode um ser divino deixar de existir? Pode um ser divino, era Deus, era divino, deixar de existir? E você aí que é do canal do Messias Souza, do canal Escritura Plena, queria que você comentasse aqui. E a minha pergunta é, pode um ser divino deixar de existir? Então, o que é ser divino? A minha Bíblia, como eu falei, a Escritura, contém abundantes provas da divindade de Cristo. Irmão Van, o senhor está falando aí, esse negócio é língua estranha, está falando grego. O que é ser divino? O que é divindade? Bom, divindade, o que significa ser divino, a divindade? No Novo Testamento, ela vem de um substantivo feminino, theotes, de uma palavra grega, que é um substantivo feminino, theotes ou theotes, que significa deidade. Divino é deidade, uma derivação da palavra theos, que foi derivada da palavra theos, Deus. O estado de ser Deus, divino, Cristo, é o estado de ser Deus em sua natureza, presta atenção aqui, e essência divina. Cristo, a palavra, o Filho, era Deus, né? Por meio de Deus. Ele é Deus por meio de Deus, por meio da sua essência e natureza divina. Cristo tem a sua natureza e a sua essência divina, ou seja, ele é ser como Deus. Cristo divino, o Verbo, o Filho, é Deus como Deus. Estava com Deus e ele era Deus divino, era como Deus. Ou ser, era como Deus é, ou ser exatamente como Deus é. O que o Pai é, o Filho é exatamente divino. Aqui também. E outra coisa, o Filho tem todos os atributos perfeitos e absolutos de Deus. Romanos 1:20, Romanos capítulo 1, aqui, versículo 20, e isso é ser divino. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina. Natureza divina. Eterno poder de Deus. Poder aqui, aliás, eterno aqui é aionios. Aionios. Ok? Quer dizer, eterno, perpétuo. Ou aqui acabou em 70. Responda aí. Então, o que é ser divino? Aqui, ó, é ter a natureza divina. O Filho tinha a natureza divina. O único ser gerado pelo Pai que tinha a sua natureza ou essência divina. Atos,
capítulo de número 17, certo? Atos, capítulo 17, versículo de número 29. 29. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos imaginar Deus como um ídolo de ouro ou de prata, ou feito de pedra pela imaginação de homens, né? Por quê? Porque Deus tinha a sua natureza divina, espírito, a essência, não de feito de pedra, de pau, de imagem, de homem, de corpo, de carne, de sangue, não. Assim era o Filho, o Cristo. Cristo é totalmente, atenção aqui, Cristo, o Filho de Deus, é totalmente perfeito e divino, assim como Deus. Colossenses 2:9, olha o que é que diz, Colossenses, capítulo 2, versículo de número 9. 9, aqui, ó. Porque em Cristo habita, não é habitou, habita corporalmente toda, não é uma porção, não é 50%, 30%, mas toda a plenitude da natureza de Deus. É forte ou não é? Aí você vai me dizer que Cristo, que tem toda a plenitude da natureza divina do Pai, em essência e natureza, escafedeu-se no ano 70. Isso está beirando uma heresia, isso está beirando uma doutrina muito estranha. Eu estou vendo agora, por isso que eu estou me dedicando a estudar e a combater este erro. Beleza? Então, Cristo, porque em Cristo, no Filho, habita corporalmente toda a plenitude da natureza de Deus ou da natureza divina. Aí você vem para 1 João. Então, o único que tem a natureza divina, eterno, para sempre, é Cristo, o Filho de Deus. João, para a gente fechar aqui, versículo de número 1. João 1:1. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, e ele estava com Deus, e ele era divino, a natureza divina, igualzinha à do Pai. O Pai é divino para sempre, Cristo divino para sempre. O Pai é Deus, o Filho é Deus. O Pai criou, o Filho também criou. São duas pessoas distintas, inseparáveis. Aí o versículo de número 18, olha só. O versículo 18, deixa eu ver como é que diz aqui. Ninguém jamais viu realmente a Deus. Porém, o seu Filho unigênito certamente o viu, porque ele vive com o Pai e o tornou conhecido. Agora, olha como é que está lá no grego. No original grego. Deixa eu colocar aqui para você. Aqui, ó. Para você ter uma ideia. 40. Isso. Deixa eu colocar aqui, viu, rapidamente, para você ver como é que está no original grego. Aqui. Vamos lá. João. Vamos ver aqui. Só um momentinho aqui, deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. João, capítulo de número 1. João 1, versículo de número 18. 18. Pesquisar. Bíblia interlinear. Aqui, ó. Bíblia interlinear. Vamos ver o que foi que deu aqui. Vamos ver como é que está escrito no grego. É a língua original. Você tem que aceitar, você tem que acatar essa sentença aqui. Se não, meu irmão, diz, não, mas a minha Bíblia equivale à Escritura. Não. O que vale é o que está aqui, ó. Olha. Aqui, ó. Olha só. Veja, presta bem atenção aqui, o que é que está escrito aqui no grego, ó. Aqui, ó. Aí aqui,
Theos, Deus, o Deus unigênito, aqui ó, Patros, Pai, certo? Deus, o Deus, ó, monógenes, unigênito, Deus unigênito, aqui ó, Deus, Theos, Deus unigênito, ok? Aí você vem para aqui, para esta tradução que foi feita na língua original, pela língua original grega, e diz, ó, ninguém jamais viu a Deus o Pai. Theos aqui, ó. O Deus, Theos, unigênito, ou seja, se você disser que Cristo é Deus Pai, que ele era o Deus Pai, você vai ter que afirmar que ele foi gerado. Quem foi gerado foi o Filho, não o Pai. Aqui, ó. O Deus, Theos, unigênito, monógenes. Aqui, Theos, monógenes, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, Deus unigênito, Filho unigênito. Aí, quando você vem para as traduções, aí traduzir assim, ó. Aqui, ó. Pronto, aqui, ó. Há uma tradução aqui, ó. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. O Filho unigênito. Mas na língua original grega está Deus, Theos, monógenes, unigênito. Beleza? Então, comprovado, né? Vimos que divindade, falamos sobre o que é divindade. Cristo, um ser divino, está aqui, ó, divino, o Deus unigênito, certo? Deixa eu colocar aqui, nessa aqui, ó, pronto, aqui, ó. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, certo? Vimos também que todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, né? No Filho, em Cristo, se mantém todas as coisas, é Ele, Cristo, que mantém todas as coisas por intermédio do seu poder, todas as coisas criadas nos seus devidos lugares, seja visíveis e invisíveis. Então, e também vimos que Cristo, eterno para sempre, criou todas as coisas, Cristo criou os anjos, e sem Cristo nada veio a existir. Próximo estudo, irmão Van, próximo estudo, estou gostando, está gostando? Graças a Deus. Então vamos lá. Próximo estudo é esse aqui, ó. A Escritura diz que Cristo, o Filho de Deus, o Filho do Deus eterno, é Deus, assim como o Pai. Beleza? Isso aí ninguém pode alterar, a não ser que altere a Escritura, o grego. Aí beleza. Como pode um ser divino deixar de existir? Parte 1. Como pode um ser divino deixar de existir? Você viu aqui que ele é Deus? Como é que ele ia dizer? Como é que um Deus ia deixar? Que Deus fraco no meio do pós-graça? A Bíblia contém, pelo menos a minha Bíblia, a Escritura, contém abundantes provas da divindade de Cristo. Abundantes provas da divindade, que ele é Deus. A Cristo foi dado nomes divinos, e sobre o Filho repousa o nome do Pai. Você sabia disso? Que a Cristo, o Filho, foi dado nomes divinos, e no próximo vídeo eu vou citar alguns, até chegarmos lá em dizer que Cristo, o Filho, é tudo em todos. Você vai ver explicitamente um versículo, Paulo que escreveu, e foi Paulo que disse que Cristo é tudo em todos. Então, próximo vídeo, estudo sempre às 11h45 da manhã, ao Filho, foi dado nomes divinos, nomes de Deus. E sobre o Filho repousa o nome do Pai. Deixa teu like aí, eu te peço. Você de qualquer lugar do Brasil já está assistindo, deixa teu like. E se você não é inscrito no canal, né, me ajuda, faça este canal crescer para a glória do Cristo divino, do Cristo eterno.
Bem-vindo, bem-vinda a todos, e não perca cada vez mais estudos aprofundados sobre a pessoa do Filho ou do Cristo eterno para sempre. Deus te abençoe grandemente e não perca os próximos estudos.